Boa noite. Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, crescermos juntos no conhecimento dela, compartilharmos a palavra salvadora, revigorante, né, que traz vida, desperta-nos, encoraja-nos. E é muito bom podermos estar aqui através da tecnologia nessa quinta-feira para estudarmos, né, a lição número 6 da revista Palavra e Vida. Decidimos não termos o culto, né, nem a IBD pelo domingo agora pela manhã, teremos somente, né, o culto à noite. Então vamos aproveitar esse espaço, né, para estarmos aqui estudando a lição, né, ainda não é o fim da revista Palavra e Vida, que estaríamos estudando no domingo pela manhã na IBD, né, mas decidimos assim não termos nem a IBD nem o culto presencial pela manhã. Mas você, né, assim, se desejar, é o nosso convidado para estar conosco ali na Igreja Batista Central em Fazendinha, na rua Castro Alves, número 18, né, no bairro da Fazendinha, Araruama, aqui no estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Se você assim desejar, estar conosco a partir das 19h30, tá bom? Então não teremos, né, como já temos anunciado, tanto pelo culto da manhã no domingo passado, mas também pelas redes sociais que não teremos, né, nem a IBD, nem o culto da manhã desse domingo agora, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, vamos falar com Ele e agradecê-lo, né, por mais esse dia que estamos vivendo e louvar o nome dEle. Senhor, em nome de Jesus, somos imensamente gratos pelo privilégio que nos é dado de poder, Senhor Deus, estarmos agora através da tecnologia conectados, não somente pela rede social, mas conectados principalmente contigo, Senhor Deus, no propósito de querer crescer no conhecimento da Tua Palavra e na comunhão. Ainda, Senhor Deus, estamos vivendo esse momento de quarentena, esse momento, Senhor Deus, de isolamento social, Senhor Deus, e alguns ainda estão impedidos devido, Senhor Deus, aos cuidados, Senhor Deus, não somente de decretos, mas também em relação à saúde, de estarem presentes no culto, Senhor Deus. Nós sabemos que há um desejo no coração de cada irmão de estar aí em comunhão, Senhor Deus, no culto presencial. Isso em breve estará solucionado em nome de Jesus. Sabemos que há tempo para todas as coisas debaixo desse céu e debaixo desse sol. E desde já te peço pela vida de cada um, Pai, da vida de cada pessoa que está sendo alcançada, que será alcançada por este momento aqui, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada amiga, Senhor Deus, que através da tecnologia podemos alcançar. Continue, Senhor Deus, a cuidar de nós, a suprir a necessidade de cada um, Pai, cuidando de acordo com a Tua mão de graça e poder. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Colocamos diante de Ti a vida de cada pessoa, colocamos diante de Ti a vida da nossa nação, colocamos diante de Ti os governantes da nossa nação, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, cada lar, cada família, cada pessoa, Pai, que conhecemos e até que não conhecemos, mas estão sendo alcançadas, Senhor Deus, através dessas meditações, Senhor Deus, através da internet. Muito obrigado, Pai. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua paz esteja sobre a vida de cada um individualmente falando, trazendo respostas que só o Senhor pode trazer e cuidando de coisas que só o Senhor pode cuidar e nos dando direcionamento para cuidar de coisas que nós é que temos que cuidar. Direciona-nos, abençoa-nos e muito obrigado. Seja com cada vida, mais uma vez te peço, com cada lar, seja com cada profissional, Senhor Deus, de saúde, que trabalha nos hospitais, trabalha, Senhor Deus, diretamente envolvido com a saúde, Senhor Deus, que o Senhor esteja dando direcionamento, fortalecimento, Senhor Deus, suprindo também as suas necessidades que pedimos, cuidando das suas saúdes, das suas famílias, Senhor Deus, livrando de todo mal. E aqueles que estão por acaso internados, enfermos, que o Senhor venha com a Tua mão de graça e misericórdia, usando o remédio, Senhor Deus, usando o cuidado através da medicina, ou o Senhor agindo, Senhor Deus, diretamente trazendo a cura. Te pedimos isso em nome de Jesus. Traga paz, Pai, a cada um de nós. E muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Como é bom podermos lembrar isso, né? Que o Senhor, Ele cuida de nós, que Ele está sempre cuidando de nós. E tratando de todas as coisas que estão além das nossas forças, né? E aí, como diz o hino aqui, na presença dos anjos cantaremos louvores, não é? Vamos cantar louvores. A lição vai tratar exatamente sobre essas questões que são tão faladas hoje em dia, não é? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? Não é?
Guerras, rumores de guerras, enfermidades, tantas coisas que foram previstas, anunciadas, estão acontecendo. E isso às vezes traz um pouco de preocupação, isso às vezes traz um pouco de ansiedade. Muitas pessoas estão passando por momentos de ansiedade, momentos de depressão, e o Senhor é aquele que traz o refrigério para a nossa vida, e eu te agradeço por isso. Louvado seja o Senhor por esse privilégio. E agradecer por você estar aqui conosco, você que estará conosco posteriormente. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 13, nos apresenta a lição de hoje. É o texto base, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que eu estarei lendo uma porção dele, tá bom? Esse texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, que diz assim: Quando saíam do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios! Então Jesus lhe disse: Vê estas grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago e João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haver de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os seus pais, os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí a narrativa vai nos apresentar a tribulação, a grande tribulação, o momento de dores realmente vivida pelo mundo, não é? E muitas teorias e muitas teologias surgem em relação a isso, mas esse não é o foco dessa noite, não é? Jesus vai alertar para aquele que estiver no telhado, não é? Ou no campo: não volte para buscar nada, fica na sua, onde você estiver, não é? Onde você estiver. Cuidado para que jamais você seja enganado. Jesus vai lembrar o tempo todo isso. E aí a vinda do Filho do Homem, não é? E o dever de orar e de vigiar. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, vai tratar de tudo isso, mas ainda não é o fim. Jesus mesmo disse isso, e é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. O assunto do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, não é? Diz a introdução da lição, é iminente a queda do templo e a volta de Jesus e o fim do mundo. Tem o seu equivalente em Mateus capítulo 24 e capítulo 25 e em Lucas capítulo 21, textos paralelos, né? Jesus, ao sair do templo, ouviu um dos seus discípulos, como acabamos de ler, exaltar a arquitetura, do prédio, do templo, dos prédios e principalmente do templo, não é? Esse templo não foi o primeiro que o rei Salomão construiu no século X a.C. e que mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico, no século VI a.C. Nos dias de Jesus, o que temos e o que era visto ali é o segundo templo, que foi reconstruído no período persa, no final do século VI a.C. e remodelado por Herodes o Grande, final do século I a.C. A beleza do templo de Jerusalém era inquestionável, chamava a atenção, o elogio dos discípulos ali, a respeito daquela magnífica construção, surpreende Jesus ou não? Lógico que não. Lógico que não. Mas surpreendia a todos. Surpreendia a todos. Imediatamente prediz o julgamento implacável contra aquele lugar.
não somente contra o templo, mas contra aquela cidade. Sobre aquela casa de culto, não é? Viria a destruição, e não somente a ela, mas a toda a nação. Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima de pedra, é o verso 2 de Marcos capítulo 13, diz isso, né? Não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ao profetizar a maneira que iria acontecer, Jesus adianta, né? Se alinha, na verdade, a profecia de Miqueias capítulo 3, Jeremias capítulo 26, e por aí vai, as profecias em relação aos dias da nação de Israel e da destruição do templo. Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário, nenhum calendário eclesiástico pode substituir a nossa intimidade, o nosso relacionamento pessoal com Deus. Não substitui. Quantos estão impedidos? Algumas cidades liberaram para o culto presencial, né, no lugar que é chamado de templo, mas não é. Não tem nada a ver com o templo lá de Jerusalém. A ideia de templo de Jerusalém era outra, não é? O foco ali era outro. Mas os prédios onde as comunidades de fé, ditas cristãs, se reúnem, chamam de templo, entre aspas, né? E aí o local de culto, o local de reunião, lugar onde a igreja está reunida, ou parte dela está reunida. E aí, mas nenhum lugar, nenhum momento, nenhuma liturgia pode substituir o nosso relacionamento íntimo com Deus. Um coração quebrantado e contrito não é substituído por um culto somente para cumprir tabela. Não pode. Não pode. O templo, o culto que ali acontecia na nação, não é? Naquele momento ali, nada diferente de muito que acontece hoje em dia. Tudo havia ali, não é? Para que houvesse transformação. Esse era o desejo de Deus. Como é o desejo de Deus hoje transformar-nos dia a dia à semelhança do seu Filho, à imagem do seu Filho. Mas o culto ali se transformou em idólatra. Havia falsidade, havia negociata, havia comércio da fé. Te lembra alguma coisa isso? Conta alguns que quem levava um animal muito belo para o sacrifício, o animal não era sacrificado e colocado à venda de novo, para trazer mais lucros aos sacerdotes. Que coisa estranha, não? É tão estranho assim? Será que é tão estranho assim? Então a nação estava envolvida em idolatria. Tanto que quando Jesus entra ali no pátio, né, dos gentios, ele vê aquela bagunça, ele fala, transformaram a casa do meu pai em casa de negócios. E ele vira tudo aquilo ali. Não é? Havia cambista, troca de dinheiro, manipulação de dinheiro, tudo igual. Em épocas diferentes, as coisas acontecendo do mesmo jeito. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Os discípulos ficaram tão impressionados com a palavra de Jesus que depois, em particular, perguntam para ele, ao verso 4, dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Ficam curiosos, não é? Curiosos. Marcos capítulo 13, de 3 a 4, Mateus 24, 3. Quando nós olhamos para esses textos, nós vamos perceber, não é? Vamos dar uma olhadinha em Mateus 24. Mateus 24, verso 3. O que diz? Olha só. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus responde, tende cuidado para que ninguém vos engane. Vos engane. Há muito engano religioso à nossa volta. Há muita heresia à nossa volta. Nada diferente do tempo de lá. Nada diferente com o tempo de lá. Talvez algumas coisas modernizadas, mas nada diferente. Algumas estratégias são as mesmas. São as mesmas do tempo de lá. Quando será a destruição? A primeira pergunta. Do templo. Quando acontecerá isso? Quando será a sua vinda? Com poder e glória? A segunda pergunta. A terceira pergunta. Quando será o fim do mundo? Não é? As respostas de Jesus a essas perguntas requerem cuidado especial, pois elas se encontram entrelaçadas
tecida nos evangelhos. No texto que acabamos de ler, tanto em Marcos como em Mateus, não é? Estão ali para que possamos perceber, mas não vos maravilheis. Não fiquem maravilhados. A sensação é que elas estão próximas, mas na verdade, distantes. Ainda distantes. Jesus está chegando ao final do seu ministério terreno. Estamos em seus últimos dias, não é? Há uma tensão espiritual no ar. Desejo de matá-lo, não é? O Império Romano domina tudo, não é? Com mão de ferro. Qualquer tentativa por parte dos judeus contra Roma teria uma resposta implacável. Implacável. Há mais de uma dezena de ordens, imperativos, né? Verbos no imperativos no capítulo 13 de Marcos, não é? Várias ordens que precisam ser, né, verbos nos ordenando para que possamos ter cuidado, não é? Prestar atenção, ouvir e prestar atenção. Principalmente tenham cuidado, cuidem-se, para que não sejam enganados. O tempo todo Jesus vai dar ênfase a isso. Ouçam, mas não fiquem perturbados, porque ainda não é o fim. Jesus vai falando algumas coisas, não é? Não se preocupem, não fiquem preocupados. O abrir da boca de vocês será adicionada pelo Santo Espírito. Fiquem calmos, mas não ficará pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. É o ponto 1 aqui, da lição dessa noite, que seria a lição de domingo pela manhã. Mas vamos adiantar ela hoje aqui. Estamos adiantando ela hoje aqui. Marcos capítulo 13, verso 5. Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Tenham cuidado. É muito triste ser enganado. Oh, coisa triste. Muita gente tem acreditado nos sinais de seus dias. De seus dias. Como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus. Guerras, rumores de guerra, terremotos e fome. Todos esses sinais aconteceram e têm acontecido em diferentes períodos da história. Tem acontecido. Guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, pestes. Tem acontecido, né, de geração em geração, em vários períodos históricos. E aí precisamos tomar todo o cuidado para não sermos enganados. E por isso que precisamos conhecer bem a palavra. Conhecer bem a palavra do Senhor. Não se precipitar em dizer que Jesus está voltando amanhã. Como muitos tentam marcar datas. Ele mesmo disse que não sabia nem a hora, nem o dia. Somente o Pai sabia. Então, não é por causa de terremoto, não é por causa de guerra, não é por causa de rumor de guerra, não é por causa de doenças que Jesus está vindo amanhã. Não é por causa disso. Vamos ter que ter cuidado, e muito cuidado. Tenha cuidado, não é, na hora do sofrimento. Passamos por sofrimentos, muitos sofrimentos. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos, levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governantes e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Mesmo em meio a lutas, perseguições, mesmo em meio a guerra, rumores de guerra, pestilências, terremotos, somos convidados a testemunhar a fé que Cristo nos mostrou. Não é? Que nele nos foi revelada. É necessário ter cuidado com isso. Ter esse cuidado, então, na hora do sofrimento. Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante dos sofrimentos. E a Bíblia nos mostra que é impossível uma vida sem sofrimento. Repleta de exemplos temos de pessoas que eram perseverantes, mas que sofriam. Pessoas que eram fiéis, mas que sofriam. Não é? Então, ninguém está livre, não é, de sol e de chuva debaixo desse céu. Ninguém está livre. Deus não compra a nossa fidelidade.
Tem gente que acha que ele compra, não é? Tem gente que acha que a partir do momento que eu me converti, aceitei a Jesus como Salvador, estou seguindo Deus, estou seguindo Yahvé, estou seguindo o Senhor, estou seguindo Hashem, não importa o termo que a pessoa está usando, né? Estou seguindo o Eterno, que agora, não é? Ela está totalmente livre de guerras, rumores de guerra, perseguição, terremoto, fome, nudez, não é? E pestilência. Acham que estão livres e não estão. Deus não compra a nossa fidelidade, não compra através de favores. Não compra. Caso fosse assim, nossa relação com ele seria mercantilista e o nosso caráter mercenário. Apesar que há muitos assim, não é? Que tentam comprar Deus, não é? E tentam negociar com Deus. Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo, seu Filho, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer mais o quê? Quer mais o quê? É ou não é? Então Deus não compra a nossa fidelidade. Não compra. Tem gente que acha que Deus vai ficar dando favorzinho, fazendo favorzinho para que a pessoa seja fiel. Ser fiel até a morte. É o contexto aqui. Levarão vocês presos, vocês serão açoitados, serão julgados pelos tribunais, pelos governadores e reis. Mas ser fiel até a morte. Tem gente que acha que a partir do momento que tem um relacionamento com Deus, que frequenta um lugar, ou que diz que tem uma fé, que está livre dessas questões que o mundo o tempo todo apresenta em épocas históricas diferentes. Não é? Jesus nos ensina a fidelidade incondicional a Deus. Não é? Não falo de mim mesmo, só falo aquilo que eu ouvi. Não é? Do Pai, dele eu transmito para vocês. Fidelidade o tempo todo. Fidelidade o tempo todo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Fidelidade o tempo todo. Jesus nos ensina a fidelidade incondicional ao Pai, ao seu Pai e ao nosso Pai. Que ele assim seja, se ainda não é o seu Pai. Perseverança na fé, na diversidade, não é? É que demonstramos quem somos. É na diversidade que demonstramos que somos seguidores, que estamos no caminho. É na diversidade. Que no bom e bom, tudo vai passar, tudo está tranquilinho, está tudo bem. Não é? Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, rejeita o Pai dele. Porque se não crê no Filho, não crê no Pai que o enviou. É claro isso. Nas Escrituras. É claro isso. Então precisamos estar preparados para enfrentar perseguições, adversidades, batalhas, corrente contrária, vento contrário. Aqui em Araruama, né, que começou agosto, é o mês do vento aqui, até que esse ano está indo mais ou menos certinho, né? O pessoal que anda muito de bicicleta, né? Baixadão, né? Ou coisa difícil é andar contra o vento, né? Pedalar contra o vento. Aí inventaram as bicicletas elétricas, né, para facilitar, mas pedala contra o vento, pedala. Pedala subindo ladeira, com tudo contrário. Descer ladeira é mole, mas tem que ter freio, cuidado, senão o final pode ser de dor, de sofrimento, não é? Fechando aí esse parênteses. A melhor maneira de fazer e demonstrar obediência, não é? Fidelidade, é buscar respostas no próprio Eterno, no próprio Deus. É inevitável ter que buscá-lo. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembre sempre disso, não é? Para que possamos viver uma vida boa, perfeita e agradável a Ele. É buscando Ele. Buscando Ele. Não se preocupe quando a hora de perseguição chegar. Somos lembrados aqui nesse texto de Marcos capítulo 13, e né, nos textos paralelos aqui. Não é? Somos lembrados. Quando a hora da perseguição chegar, não se preocupem. Quando isso acontecer, a palavra que disseram não serão a de vocês mesmos, mas virão do Santo Espírito. Marcos 13, 11. Diz isso: quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haver de dizer,
falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo, ou o Santo Espírito. O foco aqui era que eles eram levados para serem interrogados. Que fé é essa aí? Que fé é essa aí? Quem é essa fé no Messias? Que fé é essa, né? Essa era a questão lá. Não vamos ser enganados, não é? Não podemos ser enganados. O ponto 3 diz assim: tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Gostamos muito, como evangélicos, de dizer texto fora do contexto é pretexto para heresia. Mas quantos textos são usados para criar heresia e tirados do contexto no nosso meio? Temos que ter cuidado para não sermos enganados. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, né, saibam que o tempo está perto. Marcos 13, 28 e 29. Fiquem ligados. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o quê? Oséias 4:6? Conhecimento. Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável, é levada por qualquer vento. Vulnerável, enganada por qualquer ensino doutrinário. É levada, fica vulnerável. É facilmente enganada por falsos mestres. E olha que está cheio de falsos mestres. Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enganadores, sepulcro caiado. Jesus falava muito isso. João Batista, raça de víboras, que só, sabe, destruir o povo, iludir o povo, enganar o povo, fazer o povo sofrer, não é? Lugares lotados de pessoas sendo enganadas por falsos mestres, que nada tem de fidelidade com Deus, não tem, sem medo nenhum de errar, não tem. É necessário que se levante um povo santo, um povo perseverante na fé, no Todo-Poderoso, olhando para o seu filho, exemplo de homem na terra, e aprender a se relacionar com o Pai, como um filho se relaciona com o Pai, como uma filha se relaciona com o Pai. Somos convidados a isso, a perseverar, não é? Tem muita gente colocando culpa em Satanás, e tem muita coisa que não tem nada a ver com ele. É o ego humano, é o orgulho humano, é a mania humana. Jeremias capítulo 18. Me vem à memória aqui. Não é? Deus falando, se eu anunciar a uma nação que virei contra ela, mas ela se arrepender, não é? Ela será salva, redimida. E se eu falar que eu vou abençoar uma nação e essa nação retroceder, ou essa pessoa retroceder, não trarei as bênçãos que falei que estaria sobre ela ou sobre ele. E a resposta do povo lá é qual, quando Jeremias anuncia isso? Nós vamos continuar fazendo o que quer o nosso coração, não é? Doentio, imoral, infiel. Está lá em Jeremias capítulo 18. Quando fala ali do barro, não é? Eu não posso te moldar de acordo com o que eu quero. É ou não é? Então o ser humano é jogado, sabe, por engano. Conhecer a verdade para que possamos ser libertos. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Jesus veio trazer a liberdade. Romanos capítulo 5, através da fé em Cristo Jesus temos paz com Deus. É necessário acordar enquanto é tempo. E há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus em seu lugar em diferentes tempos históricos. Covil de salteadores. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Ainda não é o fim. Ser fiel até a morte. Lembra sempre isso. E receberás o presente, o galardão, né? A coroa da vida, que não é a vida eterna, é o presente daquele que recebeu a vida eterna. Não é? Então, as pessoas tropeçam por causa de outros fraudulentos. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Misericórdia! Isso tinha que arder no coração da liderança evangélica do Brasil e do mundo. Não é? Eu sei que tem falsidade demais. Falsos líderes, falso ensino. Mas isso tinha que arder no coração. Mas há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Até para arrependimento. Daqueles que têm distorcido a palavra do Senhor. Prodígios serão feitos.
não é? Ou falsificados, serão feitos e fraudulentos. Precisamos estar despertos em relação a isso, não é? Torcendo as palavras de Jesus, distorcendo as ideias do Evangelho, dos discípulos que aprenderam com ele e transmitiram de geração até nós, chegar até nós, não é? E aí por isso que o ponto 4 vai dizer: tenham cuidado de orar, mas também de vigiar. Tem que ter cuidado, certo? Mateus 13, de 33 a 37, não é? Nos alerta em relação a isso. Tende cuidado, olha só, mais uma advertência. Vigiai, outra advertência, porque não sabeis quando chegará o tempo, e como um homem que sai de viagem, ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um, sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiai. Não há como exagerar no valor da oração e da vigilância. Não há. É necessário orar e vigiar. Jesus leva os 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, junto com ele, naquele momento de agonia que ele está vivendo. Vigiai aqui comigo um tempo, não é? Fiquem aqui comigo alertas durante um tempo, em oração comigo. Então, esteja orando, mas esteja alerta. Esteja conectado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Orai e vigiai. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que diz que crê em Deus. É uma das marcas, traz intimidade. A oração revela a nossa dependência de Deus e não a nossa autossuficiência. O próprio Filho: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E tem gente que bota Deus na parede. Só porque eu entrego isso, só porque eu faço aquilo, só porque eu venho todos os dias, que eu faço isso, que eu faço aquilo, o Senhor tem que me abençoar. Ele não tem que fazer nada. Quem é a massa para mandar no olheiro? Quem é o prédio para mandar no construtor? Misericórdia, mas é o que nós estamos vivendo, e é o que eles viviam lá. Não é? Religiosidade estraga tudo. E Deus nos convida, através desse estudo dessa noite, para estarmos vigilantes em oração, aqui agora no ponto 4, para que não possamos cair em armadilhas. Orar é agir, não é só falar com Deus. Não é? É falar e agir com Deus. Viver com Deus, intimamente com Ele. Dependência dEle. Não é? A nossa fé é forjada na dependência do Eterno. O nosso caráter é forjado na semelhança do seu Filho. Somos convidados a isso. O que está acontecendo com esse mundo? Não é? O que está acontecendo com esse mundo? Lá os discípulos pensavam que aquilo ali ia acontecer logo depois. O templo cai 70 anos depois. Não é? Jesus, lógico que no outro texto paralelo, Jesus está falando dele mesmo. Em 3 dias será derrubado e reconstruirei. Ele não está falando daquele prédio. A nossa fé não pode estar firmada em locais, não é, fixos. Não pode. Lembrando, é maravilhoso, sempre falo isso, é maravilhoso termos um local de comunhão, que facilita a nossa comunhão, que traz conforto. É maravilhoso termos ali, né, a nossa sede, a Igreja Batista Antônio Fazendinha, ter a sua sede ali, as igrejas ter a sua sede ali, o povo, a comunidade ter a sua sede, seja ela sede própria, seja alugada, não importa. Ter ali o seu lugar de reunião para facilitar o ajuntamento, mas que esse ajuntamento seja um ajuntamento de total fidelidade ao Senhor. Em espírito e em verdade, não é nem aqui e nem lá, porque Deus busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Lembre disso, lembre sempre disso. Somos convidados, né? Convidados a lembrar disso. O Senhor é a fonte que supre todas as nossas necessidades.
Filipenses capítulo 4, vamos ver lá. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dado glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não é? Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo a riqueza da glória que há em Cristo. Não é capricho, não é vontade, é necessidade. As pessoas confundem. Como em conversa com alguns amigos, parece que Deus é um Papai Noel, um velhinho de barba branca, bonzinho, que fica só rou, 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 rou. Nada disso. Ele é o Todo-Poderoso, que julga com justiça todas as coisas e nos convida a vivermos uma vida fiel a Ele. Então não sejam enganados, orai e vigiai. As maiores necessidades que temos são espirituais. Espirituais. Amor, né, em um mundo cheio de ódio. Esperança em um mundo sem esperança. Alegria, paciência, sabedoria em um mundo que não tem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então essa alegria que nos é dada não olha para as circunstâncias. Essa paciência que nos é dada, fruto, não é, do Espírito, é para que possamos viver em paz em todos os momentos. Se depender de vós, tende paz com todas as pessoas. E sempre depende do eu ter paz com tudo. E sabedoria. Não é? É só pedir a Deus que dá livremente. Livremente sabedoria. Não é? Ele nos oferece isso. Para tanto, o mundo precisa entender a importância da oração e do vigiar. Mas como que o mundo vai entender a importância da oração e do vigiar, que se torcem tudo isso? A oração vira um comércio. A oração deixa de ser um diálogo e passa a ser só uma petição, uma cobrança, né, de um Deus que tem que suprir os nossos caprichos. Misericórdia peço. Né? Tenhamos cuidado de orar e vigiar a cada dia como se fosse o último de nossas vidas. O último de nossas vidas. Precisamos entender isso. O Evangelho de Marcos, né, relembrando, tem 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Porque essa coisa magnífica vai ser destruída. Foi destruída, lógico. Quando será a volta de Jesus? E quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados. Pois pode ser que a qualquer momento, Marcos capítulo 13, de 33 a 37 que lemos, ou Mateus capítulo 24, verso 36. Sabemos que a destruição do templo de Jerusalém aconteceu em 70, né, depois de Cristo, através de Tito, o imperador ali. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com a oração e a fé. Aguardamos. Vamos aguardar. Uma já se cumpriu. O templo foi destruído. Não é? Uma das 3 perguntas já foi respondida em 70 depois de Cristo. Lembramos da história da mulher a mulher grávida, não é? Que Jesus contou. Ela fica triste porque chegou a hora do parto, não é? Aquele parto dolorido, não é? Mas depois que a criança nasce, esquece da dor. Não é? Não é assim que acontece? E não é assim que nós temos que viver o sofrimento? No momento está ali doendo. Está trazendo angústia, ansiedade, dor. Mas depois percebemos e olhamos para trás e não conseguimos entender como que conseguimos vencer. Por isso que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É para frente o tempo todo. Não é? E aí eu lembro sempre de um cântico que aprendemos lá na primeira de Juiz de Fora, né? A alegria do Senhor, a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. Majestade, domínio e poder, celebre ao Rei. Celebre ao Rei. É maravilhoso lembrar isso, não é? Quando Jesus voltar,
ficaremos cheios de alegria, não é? E ninguém poderá tirar essa alegria eterna de nós. Faça parte dessa alegria, se você ainda não faz. Olha para a sua vida, para como você está focando a sua vida. Perseguições, sofrimentos, não é? Todo o tempo, os que seguiram Jesus passaram, seguiram o Senhor, do Antigo ao Novo Testamento. Todos que seguiram a vontade do Senhor, seja no Antigo ou no Novo Testamento, passaram por sofrimentos. À luz do Novo Testamento, vamos olhar os discípulos passando por essas lutas. À luz do Antigo Testamento, vamos ver os profetas passando por tantas lutas. Deus sempre traz a palavra de juízo através do profeta, mas sempre trazia também o alívio. O alívio. A escolha, a livre escolha, não é? De estar sendo fiel a Ele livremente. Livremente. Lembrando mais uma vez de Jeremias, lá, capítulo 18. Nós vamos continuar fazendo o que a gente quer. Não adianta não, é perda de tempo. Misericórdia, não é não? Perda de tempo. Deixa eu pegar o texto aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o endereço aqui. Não é? O Senhor vai falando através do profeta Jeremias. Não é? Olha só que interessante. A partir do verso 11 de Jeremias 18. Agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém assim. Diz o Senhor, estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Convertei-vos agora a cada um de seus maus caminhos e corrija os vossos caminhos e as vossas ações. Livre vontade. Certo? Aqui é o povo eleito, sacerdócio real, não é isso? E Deus está falando, direito o caminho de vocês. Olha a eleição aí sendo... a predestinação ultra-calvinista aí sendo colocada em xeque, certo? Mas deixa para lá, é outra história. Estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Convertei-vos agora a cada um dos seus maus caminhos e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, pois seguiremos nossos próprios planos e cada um fará conforme a teimosia de seu coração maligno. Ele está falando para o povo de Judá. Dá para entender? Então não vem com essa historinha, né? De hipercalvinismo não, porque nem Calvino acreditava nisso. Mas fecha aspas. Não é? Então, se o Senhor fala, se em algum momento eu falar, verso 9 de Jeremias 18, se em algum momento eu falar, edificar, estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer o que é mal diante de meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei, lógico, é uma linguagem humana aqui, do bem que planejava fazer a eles. Né? Mas aquela nação, verso 8, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei, mais uma linguagem humana, do mal que planejava fazer a ela. Nínive é um exemplo? Não é? Deus envia o profeta Jonas para falar a Nínive. Nínive se converte dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus maus caminhos. Tempo depois a Nínive é destruída. Aquela geração foi alcançada. Então não vem com essa história, né? Mas deixa para lá que é para um outro momento. Só lembrei de uma questão aqui, que às vezes sempre vem à mente. Não é? Então perseguição, sofrimento, lutas, derrotas e vitórias, alegrias e tristeza teremos o tempo todo. Mas vamos focar no Senhor, que cuida das nossas necessidades. Os seguidores de Cristo compartilhavam, não é, das mesmas dores. Se me perseguiram, lembra? Perseguirão vocês. Perseguirão vocês. Então, lembre mais uma vez, Deus não compra a fidelidade de ninguém. Ele oferece a mão. Segura quem quer. Ele, como diz aqui em Jeremias 18, ele fala. Escutar é mole. Ouvir que é a questão. Escutar todo mundo pode escutar. Ouvir significa obedecer. Não é? Obedecer ao Senhor. Então, vamos participar dos mesmos sofrimentos. Lógico que em contextos diferentes. Cada nação, cada momento histórico no seu contexto diferente, mas praticamente igual. Não é? Então vamos viver perseguição, sofrimento, missão e morte. O tempo todo. Não apenas vamos participar da glória.
certo? Da ressurreição. Vamos participar de tudo. Trago no corpo as marcas de Cristo. Olha o apóstolo Paulo nos lembrando isso. Ele nos lembrando isso. Mas ainda não é o fim. Não é? Ele mesmo fala, ainda não foi até o derramamento de sangue. Ele mesmo fala, o apóstolo Paulo. Não é? Ainda não foi até o derramamento de sangue. Não é? O nosso sofrimento e tudo mais. Mas tem gente que acha que só vai participar das benéfices. Não. Jesus lembrou, se me perseguiram, perseguirão vocês. Então, não vamos participar somente da ressurreição naquele dia e da vida eterna. Naquele dia final, né? E a vida eterna. Durante esse tempo que temos aqui, vamos participar também do sofrimento de Cristo. Ué, ele disse isso. Ele disse isso. O sol brilha sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Sempre vou lembrar isso. Então, habitaremos com ele. E um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 diz isso, verso 1. Vamos sim, não é? Mas enquanto estivermos aqui, vamos continuar passando por momentos felizes e momentos tristes. De festa e de pranto. Vamos continuar vivendo. Estejamos prontos, com alegria, para todos os momentos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Lembre sempre disso. Então, o que fazer? Né? Preste atenção em algumas perguntas aqui, para finalizarmos. O que fazer para que o local de reunião chamado de templo e a liturgia dos cultos e o calendário religioso das nossas igrejas, das nossas congregações, não tomem o lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus? Lembrando mais uma vez, é privilégio, é prazeroso estar junto com você, meu irmão, lá, no local de comunhão coletiva. Crescemos juntos, e crescemos no relacionamento juntos, acertamos e erramos juntos, mas o que é possível, o que é necessário fazer para que o local de reunião, a liturgia, o calendário do ano que foi planejado com tantas atividades, olha só, calendários são planejados em outubro, em setembro, alguns em agosto, o ano de 2020 chegamos no máximo em fevereiro. O 2020 parou em fevereiro, ou não parou? Lembrando mais uma vez de Tiago, que nos lembra isso. Vamos entrar num lugar, vamos fazer e vamos acontecer, vamos comprar e vamos vender. E aí somos alertados. Se o Senhor quiser, você vai fazer e vai acontecer. Vai comprar e vai vender. Se Ele quiser. Não estou dizendo que foi Ele que trouxe esse vírus. Mais uma vez lembrando, sempre falo isso também lá na igreja, no local de culto, ou na congregação lá. Sempre falo isso. Ou no templo, como alguns chamam, mas não é templo aquilo lá. Mas tudo bem, vamos caminhar assim, para que fique mais claro. Mas que as coisas não possam tomar o lugar de Deus. Porque olha só, Deus continua sendo Deus, os seus servos continuam sendo os seus servos, aqueles que precisam entender o amor dele, salvífico dele, que convida para estar com ele para sempre na eternidade, precisam entender isso, mas o ano de 2020 parou em fevereiro. Fevereiro. O carnaval aconteceu por causa de dinheiro, só isso, que o vírus já estava lá. Por causa de dinheiro. Então, que as circunstâncias, que as coisas, que as atividades, sejam elas dentro e fora da vida religiosa, não tomem o lugar de Deus. E não é só a vida religiosa que toma o lugar de Deus, não. O cotidiano toma o lugar dele. Aí culpa Deus por tanta coisa que acontece de ruim. Mas são, como diz aqui em Jeremias, vamos continuar fazendo as mesmas coisas devido ao nosso coração mau. Mal. Não adianta, é perda de tempo. Está falando aqui. Não adianta anunciar, está falando para Judá, Jerusalém. E vai para o cativeiro babilônico. Para o cativeiro. Outra questão. Por que algumas pessoas são seduzidas por falsos ensinos e por falsos líderes? Porque não conhecem a palavra. E nem o Senhor da palavra. Porque para conhecer o Senhor da palavra tem que conhecer a palavra dele. São levados por qualquer um.
qualquer engano. Medita nessa palavra dia e noite, não se divide dela nem para a direita nem para a esquerda. Tem muito líder fazendo isso. Usando a palavra para lá e para cá. Não é? Para lá e para cá. A linha é reta. Não tem esse papo que Deus escreve certo em linhas tortas, não. Deus escreve certo em linha reta, em linha certa. Não tem nada torto com Deus. Deus conserta os tortos, mas Ele não é torto. Ele não faz nada torto. Faz tudo certo. Então por que como as pessoas são levadas, seduzidas? Por causa do seu coração. Como diz aqui, não é? Coração teimoso, que não quer aprender. Orgulho. Né? Orgulho. Muitas vezes orgulho. Como fazia para ter profundidade no conhecimento da palavra, na oração e na vigilância? Só tirar um tempinho e estudar. Ah, mas tem coisas que são muito difíceis. Hoje em dia tem tanta Bíblia aí, com tanta tradução, com tanta versão, não é? E nós estamos aqui para, na medida do possível, tentar te ajudar. Certo? Tentar te ajudar. Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênção. Oh, papai do céu. Essa doeu chute na canela, né? Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível em tempos de sofrimento? Não é? Quantas e quantas acusações inúteis. Tu está passando isso porque você não crê em Deus, você está depressivo, está ansioso, está doente, está isso, está aquilo porque você não acredita em Deus. Quantas pessoas ouvem isso? Está repreendido em nome de Jesus. Né? Então precisamos mostrar ao mundo que não... Mas... Oh Deus... Oh Senhor... Quem que quer estar num lugar simples, humilde, não é? Para servir a Deus? A igreja midiática que está nas mídias, o que tem feito? Tem mostrado ao mundo que servimos a Ele por troca de bênção. Isso que está sendo ensinado. Certo? É reunião para isso, é reunião para aquilo, é vigília para isso, é vigília para aquilo, é não sei o que da prosperidade, é não sei o que da não sei o que lá, tanta coisa que só a misericórdia. Do mesma coisa lá de Jerusalém. Nenhuma diferença, nem no antigo, nem no novo, mesma coisa. O ser humano continua com seu coração incrédulo e maligno. Precisa se voltar para Deus, para ter paz com Deus. Precisa olhar para Jesus e aprender o que é ser um ser humano na terra que agrada ao Pai. É só olhar para Jesus. Como eu costumo dizer, Sermão da Montanha, capítulo do Monte, capítulo 5 de Mateus a 7 de Mateus. Está tudo resumido ali. O que Deus quer de nós, né, suas criaturas. Mateus 5 a Mateus 7. Ele veio para os seus, diz João 1. Os seus não quiseram saber dele. Mas todo aquele que quis saber dele recebe o poder de ser transformado em filho de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Então precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Mas o que está acontecendo, o que mais a gente vê é servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Se Deus não estiver me abençoando, me regando de saúde, me regando de prosperidade, enriquecendo, Deus não me ama. Eu sou cabeça e não sou cauda. Ô papai do céu, acorda, tu que dormes. Olha para a palavra de Deus e vê quantos e quantos exemplos para que possamos entender que muito do que é ensinado está fora da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso a orientação, orar, mas vigiar. Fica ligado o que está acontecendo à sua volta. Fechou o olhinho, tudo... Não, vigia também. Tem coisa acontecendo aí. Os seguidores de Cristo precisam entender que vamos participar. Ele sofreu. Seu pai, né, não poupou o próprio filho. Certo? Perfeito. Sem pecado durante toda a sua jornada nessa terra. Se o pai não poupou seu próprio filho de perseguição, de sofrimento, né, de morte, vai nos poupar? Tragam no corpo as marcas de Cristo. Paulo falava isso com orgulho.
Orgulho santo, lógico, não é orgulho do ego. Mas para dizer, eu sofro, estou sofrendo. Sofro por Cristo. Mas não desistiu e não desiste. Que eu e você possamos lembrar disso, certo? As 3 perguntas são respondidas somente uma. Quando Jesus vai voltar? Só quando ele voltar. Certo? Só quando ele voltar. Quando chegará o fim? Quando o fim chegar. Beleza? Porque o templo já foi destruído em 70, antes de Cristo, depois de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E vamos lembrar, para finalizar, que durante toda a história as coisas se repetem. Se repetem. Vão se repetindo. É só prestar atenção. Mas ainda não é o fim. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e mostre sempre a sua vontade para você, para mim e para cada um de nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, somos imensamente gratos, Senhor Deus, pelo privilégio de poder meditar um pouco na tua palavra. Especificamente hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 13, usando alguns textos paralelos do Evangelho de Mateus. Ó Senhor Deus, muito obrigado por isso. E também por nos fazer lembrar de Jeremias, capítulo 18. Aquele povo, Senhor Deus, que se gabava ser um povo de fé, estava totalmente imoral diante de Ti. Tenha misericórdia, mais uma vez te peço, da nossa nação chamada Brasil. Tenha misericórdia das nações da terra e que haja arrependimento. Ó Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, mostre a Tua vontade a cada dia como o Senhor já fez e tem feito. Haja despertamento no meio do Teu povo, do povo que se chama pelo Teu nome. E Senhor Deus, traga paz ao coração daqueles que ainda não encontraram. Traga esperança à vida daqueles que estão sem esperança. Porque sabemos que a nossa fé está firmada em Ti, Senhor. Não por coisas que Tu faz, mas pelo que Tu és. Muito obrigado por isso. Ó Pai eterno, em nome de Teu Filho Jesus, sou imensamente grato. E mais uma vez te peço por cada lar, por cada família, por cada pessoa, por cada ir e por cada voltar, por cada deitar e por cada levantar. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Vamos ouvir um hino para encerrar, não é? Crer e observar, 301, né, do cantor cristão. Vamos encerrar com esse hino.
Deus te abençoe, um final de semana cheio da graça de Deus.